Mais uma vez, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus a toda a igreja, amém? Nós vamos, sem muita delonga, abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18 a 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18 a 20. Enquanto você abre a sua Bíblia ou vai se preparando, é sempre bom a gente estar alocado dentro desse contexto. No ano 55, Paulo escreveu essa carta, uma das primeiras escrituras do Novo Testamento. E interessante que ele está resolvendo problemas aqui, muitos problemas. Essa primeira carta, ela é conhecida como uma carta de impacto, uma carta de correção. Paulo estava corrigindo toda a base doutrinária que havia se perdido naquela comarca, naquela região. E aqui, quando nós chegamos à altura do capítulo de número 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo regulando uma parte da nossa vida que compete a todos nós, na verdade, atinge 100% do mundo habitado, do ser humano, que é o problema da impureza sexual, que traduzido é porneia, vem de porneia do grego, que é a questão da fornicação, que é a questão dos problemas que estavam acontecendo ali. Nós vamos ler o texto e você vai compreender que do capítulo 5 até o capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele está resolvendo problemas dessa área. Ele veio resolvendo problema de ceia, ele resolveu o problema de litígio, problema entre os irmãos, mas aqui ele deu uma ênfase tão grande que geraram aqui 3 capítulos só falando sobre essa questão. Tema da nossa reflexão: nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Repitam comigo: nós fomos comprados. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu estava ali vibrando. Deus é tremendo, irmão. Deus é tremendo. Quem está ligado aí sabe do que eu estou falando. Qualquer semelhança é mera coincidência. Capítulo 6 de 1 Coríntios, do 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: fugir da prostituição, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os que pertencem a Deus. Amém, igreja? Então hoje é uma palavra temperada para nós, para você que está aqui esta noite e já faz parte do rebanho de Jesus, faz parte da igreja de Deus, é servo de Deus, ou por algum motivo está distante, mesmo com a Bíblia na sua mesa, ou sobre a sua cabeceira, ou talvez até na sua própria mão. Talvez você esteja precisando receber essa palavra. Eu não tenho dúvida de que é Deus quem separa as pessoas para ouvir determinadas palavras em determinadas igrejas. Amém? Que nós possamos compreender o desejo de Cristo aqui esta noite. Irmãos, é interessante a gente perceber que Jesus nos comprou. O texto fala de uma compra. O texto fala de que Ele nos comprou. E o texto bíblico, ele é tão profundo, que dentro do capítulo de número 5, você entender porque Paulo está pedindo para a igreja, não é que a igreja estivesse envolvida com prostituição. Não é isso que ele está dizendo. Ele está pedindo para fugir da prostituição. E aí, o capítulo 5 começa com o quê? Com um jovem que havia tido relações sexuais com a madrasta, não é isso? No capítulo 6, que é o âmago dessa mensagem, agora Paulo está resolvendo o problema da impureza sexual, relacionado, melhor dizendo, ainda relativo ao pecado desse jovem do capítulo 5. E no capítulo 7, ele nos mostra algo tremendo, meu irmão, muito, mas muito tremendo mesmo. Ele nos mostra que o pecado da prostituição, da fornicação, seja lá qual for o tipo de pecado,
ele tem uma cura. Dentro dessa área da nossa carne, por isso que eu digo que abate 100% da humanidade, porque todos nós estamos envolvidos com esse problema. E aí o apóstolo Paulo não estava dizendo que a igreja estava nesse problema, mas a igreja estava permitindo que esse problema se adensasse no corpo dela. E detalhe que esse jovem foi excluído da igreja, foi entregue a Satanás, para que no dia do juízo ele pudesse encontrar talvez salvação. E agora Paulo vai falar com a igreja após ter disciplinado aquele jovem. Ele vai dizer para a igreja assim: olha, fugir da prostituição. O pecado da prostituição, ele vai alcançar o corpo. O homem não é só alma, o homem não é só espírito. O homem é corpo, alma e espírito. E aqui o apóstolo Paulo, ele é muito enfático quanto a isso, quando ele mostra no capítulo de número 7, os desígnios, as instruções sobre o casamento cristão. Então nós estamos falando de uma cura que pode ser dada a qualquer um ou a qualquer uma. Vamos pensar nessa possibilidade, né? Então o capítulo de número 6, versículo de número 20, faz menção a uma possível reconciliação daquele ou daquela que está nesse tipo de pecado. É interessante que, independente de qualquer coisa, Paulo está chamando a igreja para uma reconciliação. Paulo está chamando a igreja, talvez você, para que você possa se arrepender enquanto nós estamos em vida. Amém, igreja? Eu não sei com quem eu estou falando esta noite, eu não sei com quem Deus está falando esta noite, mas Deus está pedindo esta noite para que nós todos possamos, melhor dizendo, fugir de todo tipo de prostituição. Se há algo que Deus nos imprime uma determinação, Ele não quer que você fuja de qualquer outra situação, mas Ele quer que você, como cristão, fuja da prostituição, quer seja ela física, quer seja ela mental, porque esse corpo não te pertence. Diga para a pessoa que está ao seu lado: esse corpo não te pertence. Você não pode fazer o que quiser do seu corpo. Você não pode fazer o que quiser do seu corpo. Nós não podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo, porque o teu corpo não pertence a ti. Paulo diz que esse corpo pertence a Deus, e é templo, é o lugar onde Ele habita. E é interessante dizer isso, porque quando nós olhamos a igreja de Corinto, e a carta que é endereçada, essa primeira carta, porque a segunda carta é uma carta de reconciliação, nós percebemos que Paulo está falando para um grupo de pessoas que estão totalmente cegos, um grupo de pessoas que estão totalmente se rebelando contra a palavra de Deus e trazendo tristeza para o coração de Deus, porque todo pecado que nós porventura cometemos, você não vai atingir o ser humano, não, você atinge Deus primeiro. Você precisa entender que o nosso pecado fere a Deus primeiro, trouxe tristeza para o coração de Deus, e aí Paulo está corrigindo a igreja. Sobre esse detalhe é importante a gente pensar também sobre a questão desse alto preço. Você já parou para perguntar que alto preço foi esse? Por que Jesus teve que pagar um alto preço? Por que Jesus teve que pagar um alto preço, e quais são os benefícios do pagamento dessa dívida? Eu penso igual a você. Nós temos muitas contas a pagar, sim ou não? Aí todo mundo se identifica também, né? Aí todo mundo se identifica também. São duas áreas, né? Financeira e a área sexual. E ele vai dizer que, interessante, de que todo esse sacrifício que Jesus fez nos trouxe benefícios. Talvez eu e você não tenhamos conhecimento desses benefícios. Então, olha o que eu pensei aqui para a gente poder dialogar aqui esta noite. Esteja atento, porque a tua vida pertence ao Senhor. Amém, igreja? Versículo de número 20. Põe lá no versículo de número 20. Vamos ler o versículo de número 20. Vamos começar de trás para frente. Hoje nós estamos no reverso. Toda a igreja, vamos lá? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito, os que pertencem. Quem pertence a Deus aqui, dão glória a Deus.
Você pertence a Deus. Olha o recado para nós. Você foi comprado por um alto preço. Meu irmão, o Senhor nos comprou com um alto preço. Ora, então nós estávamos vendidos. Certo? Se Ele nos comprou, é porque nós estávamos vendidos. E para quem e o quê? Vendidos para o pecado, vendidos para o diabo. E Ele nos comprou. Ele nos redimiu. Então, a primeira coisa interessante nesse texto aqui, nesse contexto, é que o alto preço que Paulo está dizendo tem a ver com o que Jesus fez na cruz. Ponto. Jesus, ele cedeu a sua vida. A expressão composta aqui no grego me mostra que Jesus pagou um preço no mercado. O texto original, e ele é interessante, o verbo no original, que é o agoreste, que significa um verbo que está na condição passiva. Ele está dizendo que eu e você fomos comprados por um preço muito alto. Isso quer dizer que você não tirou nada do seu bolso para pagar a sua dívida ao diabo. O salário do pecado ele pagou a dívida. Essa dívida está paga. Ser humano que sai do ventre da mãe, que cresce, desenvolve, se ele não se arrepender, se ele não quitar a sua dívida, quando ele morre, não há expectativa de salvação. Então é importante você saber que você tem uma dívida de sangue com Deus. O que Paulo está fazendo com a igreja é advertindo a igreja quanto ao valor desse sacrifício. É tão interessante quando você dá valor ao sacrifício de uma pessoa por você. De repente você estava passando uma luta tão grande, aí chega lá um irmão, uma irmã, te abençoa. A pessoa tira do próprio corpo para te dar. Olha que sacrifício que ela fez para que você pudesse ir feliz para casa. Agora você imagine alguém que deu a vida por você. Alguém que morreu no seu lugar. É muito interessante. Então o texto original, a melhor tradução é: fostes adquiridos no mercado por bom preço. No mercado, fala de comércio. Fala de comércio. O diabo tinha todo o poder sobre as nossas almas antes de nós termos um encontro com o Senhor. O inimigo das nossas almas, ele bagunça a vida do ser humano. Já percebeu como é algo assim discrepante? Como é algo assim covarde? A gente nasce, rapaz, se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos nada para fazer. É só viver, comer, ficar rico, morrer e ir para o inferno. Por quê? Porque nós nascemos do ventre de uma mãe, somos injetados no mundo. Foi você quem criou o pecado quando você nasceu? Quando você nasceu, o pecado já estava aí. Quando o ser humano nasceu, o pecado já estava aqui. Então eu queria te dar uma boa notícia a você que porventura esteja de alguma forma entristecendo o coração de Deus. Deus sabe que a culpa não é da humanidade. Deus sabe que não é culpa do homem. Por isso Jesus morreu pela humanidade. Senão ele não morreria pela humanidade. Deus sabe que tudo isso que tem no mundo e que te levou desde pequenininho a pecar, e é interessante pensar nessa possibilidade do pecado, porque cada um tem uma mancha de pecado aqui. Cada um de nós temos uma mancha de pecado. Sabe aquele monte de pecado que a gente faz? A gente peca pra caramba, né? Mas tem um. Aquele pecado ali é onde o diabo segura o ser humano. Eu posso usar até a vida do próprio irmão Sebastião. Vou usar ele. Não vou nem usar a minha, mas vou usar dele. Se ele se desviar hoje do evangelho, ele não vai para o baile funk. Vai, Tião? Não vai não. Ele vai voltar àquele vômito que nós comíamos lá no mundo. Porque aquela é a mancha de pecado na nossa vida. Era o samba. Era o pagode. Então todos nós temos uma fraqueza que o diabo conhece muito bem. E ele explora isso. E detalhe, a carta aos Coríntios não é para o mundo, gente. A carta aos Coríntios é para quem? É para quem? É para a igreja, é para nós. Paulo está chamando a igreja para uma purificação de alma. Paulo está chamando a igreja para se consagrar. E ele diz, fugir da prostituição, porque foi um alto preço que foi pago. Mateus 27, 27. Como Jesus fez, como aconteceu esse alto preço? Coloca lá em Mateus
27 até 31. Vamos lá. Mateus 27, do 27 ao 31. A igreja me ajuda, por favor? E logo os soldados, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma, olha o zombar, uma capa vermelha. Uma capa vermelha, para dizer que ele era rei. Olha o alto preço que ele está pagando por causa de nós. Olha o que vai acontecer com ele a partir de agora e sucessivamente. Não é possível que nós não possamos lembrar disso e valorizar o sacrifício de Jesus. Continua, versículo: e tecendo, toda a igreja, uma coroa, puseram-lhe na sua e em sua mão direita, e ajoelhando diante dele, escarneciam dele, dizendo: salve o rei dos judeus. Continua. Tenta fazer essa leitura sem entrar em desespero, toda a igreja. Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam na cabeça dele. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-se. Foi um alto preço. Eu quero fazer uma pergunta: você já tomou uma cusparada na cara? No rosto? Dá nojo, não dá? Imagine todo mundo, os soldados tudo fazendo isso sobre ele. O texto original mostra que não é uma coroa, mas é uma touca de espinhos. Espinhos com 4 polegadas. 4 polegadas. Colocaram aquela touca de espinhos sobre a cabeça de Jesus, pegaram um pedaço de pau que estava na mão dele, é como se fosse um cetro, e batiam aqueles espinhos pontiagudos, entrando no couro cabeludo de Jesus. E essa área aqui, a capilaridade é muito grande, e o sangue começou a descer sobre o seu rosto. Se você espetar o seu dedinho numa farpa, você morre de chorar. Incomoda. Imaginem colocando sobre a tua cabeça uma touca de espinho com 4 polegadas e batendo sobre a sua cabeça. O preço foi alto, igreja, valoriza. O preço foi alto, valoriza. O preço foi alto, valoriza. Jesus te ama, está te chamando esta noite para uma reconciliação. Mas o texto não termina aqui, porque ele paga tudo isso. E foi desse jeito, foi sofrendo, humilhado, foi pago com seu precioso sangue, sangue tal qual de um animal sacrificado, sem direito de defesas. E a Bíblia diz que Jesus estava calado, ele estava em silêncio. Pilatos chegou para Jesus e fala: homem, fala alguma coisa. Se você falar alguma coisa, eu consigo te livrar. Jesus vira para Pilatos. Imagine o semblante de Jesus naquela hora. Como é que estava o semblante? Os hematomas pelos olhos, a cabeça dele ainda cravejada. Misericórdia, Jesus. Ele tem força para olhar para Pilatos e diz: nenhum poder poderia ser te dado que se do alto não viesse. O Senhor comanda céu, terra e debaixo da terra. Foi por amor que ele fez isso. Foi por amor, mas você não tem valorizado isso. Você não tem valorizado isso. E nesta noite o Senhor está gritando para você: foi um preço muito alto, valoriza o meu sacrifício. Segundo detalhe importante é que ele pagou esse preço comprou-nos nesse mercado espiritual. A nossa criação é em Cristo, e Ele nos tira da mão do diabo e coloca o seu Espírito em nós. Amém, comprou pelo sangue precioso dele, porque não se podia pagar se não houvesse derramamento de sangue. Mas Ele fez isso para que você e eu pudéssemos ter uma família com Deus.
Tudo que Jesus estava fazendo, ele estava na vanguarda, ele estava pensando no futuro. Sabe por quê? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que ele abriu o céu para nós. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 19, olha que interessante, versículo 15 a 19, ele pagou esse alto preço, pensando em unir-nos à família de Deus, porque nós não éramos nada. Coloca lá pra gente, toda a igreja. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, aleluia, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. Olha que lindo, em um mesmo Espírito. E o 19, toda a igreja? Assim, nem... mas concidadãos dos santos e da... Fala para o irmão que está ao seu lado, nós somos da família de Deus. Valoriza esse sacrifício, igreja. Quando eu disse lá no preâmbulo da minha mensagem, de que se Jesus não tivesse vindo, o que nós faríamos? Pensa então na possibilidade de não existir a igreja que é tão combatida, tão perseguida até o dia de hoje. Fomos aonde depois? Tudo foi pensado, tudo foi estruturado, tudo foi por amor. Segundo detalhe desse contexto, agora eu volto para o versículo de número 18. Coloca lá para a gente o versículo 18 do capítulo 6 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler. Toda a igreja? Desculpa. Vamos lá. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. O problema da igreja de Corinto era sério. Se você pensa que nós temos problemas hoje, a igreja estava infestada de tudo que você imaginar. E Paulo preso escrevendo a carta de dentro do presídio. Porque nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. Foi colocado em nós o Espírito Santo de Deus. Pelo menos a nossa ideia é que haja mudança, é que haja uma transformação. Pastor, eu passei pelo batismo, mas eu não consigo vencer minha carne. Então essa mensagem é para você. O Senhor está te chamando para uma reconciliação esta noite. Essa mensagem é para você que não consegue vencer a tua carne, porque a palavra de Deus está advertindo de forma direta. E o segundo detalhe, porque Jesus pagou um alto preço, porque todos nós estávamos perdidos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós estávamos perdidos. Não é interessante para Deus, isso traz tristeza, saber que nós estamos aqui, mas ainda estamos perdidos. Eu vou repetir, não é, traz tristeza ao coração de Deus. Quando Ele olha para um de nós aqui e fala assim, poxa, Ele não está valorizando o sacrifício do meu filho. Foi um alto preço, não foi um preço comum. Nós fomos comprados da mão do diabo. Deus pagou a dívida não ao diabo, mas a Deus. Mas o diabo estava conosco aprisionado. Nós éramos escravos do pecado. Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Hoje você escolhe pecar ou não. Você é livre. Isso é liberdade. Liberdade não é você fazer porque... Não, liberdade é você ter aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me... Então você tem que ter liberdade para aprender a escolher. Isso Ele nos deu. E não só isso, mas Ele nos uniu a Deus. E agora Ele está falando ali no texto de que todos nós estávamos perdidos. Ele teve que interferir no processo de perdição.
Ele teve que morrer pela cruz, ele teve que ser escarnecido. O inferno festejava até que Jesus neutralizou o poder do inferno dentro de você. Você não conseguia, quando chegava perto de um copo de cerveja, você queria beber 1, 2, 3. Chegava perto de uma trilha de cocaína, você queria cheirar, você queria fumar, queria prostituir. Mas hoje não. Você diz assim: eu escolho Deus. Nós estávamos perdidos. Ele teve que passar por isso. Você estava perdido, sem direção, andando segundo o curso da sua carne. E isso é maldição na Bíblia. Andar segundo o curso da carne está debaixo de maldição. E se nessa noite você quer sair dessa condição, pensa bem. Porque servir a Jesus não é fácil não, irmão. O evangelho aqui não é muito barato não. Vai te cobrar renúncia. Não existe a possibilidade de ter na igreja pessoas fornicando. Está lá no caso de Coríntios. Não existe pessoas bebendo, pessoas fazendo e acontecendo. Cadê a transformação do Espírito? É o desvalor humano ao sacrifício de Jesus. Aí Deus entristece o coração. Ele entristece o coração. Você precisa reconhecer que é um pecador e que veio aqui esta noite se arrepender dos seus pecados. Isaías capítulo 59, versículo 2 e 3. Isaías 59, 2 e 3. Por gentileza, coloca para a gente aí, rapaziada de cima. Isaías 59, 2 e 3. Toda a igreja, vamos lá? Fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos... Versículo 3. Porque vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios de falsidade, e a vossa língua de pronunciar perversidade. Os nossos pecados nos separam do Senhor, e Deus não ouve oração de pecador, segundo o texto, e Ele não vai ouvir mesmo. Mas a misericórdia de Deus reina, irmão. Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, nós estamos afastando de nós Deus. Olha ali, os nossos pecados afastam-nos de Deus. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Pecado traz tristeza ao coração de Deus. Então lava-se hoje nas águas do Espírito Santo. Lava o teu pecado. Deus não está satisfeito com isso. Deus, Ele está fazendo com que você e eu reflitamos aqui esta noite. Terceiro e último detalhe desse contexto. Volta lá no capítulo 1 Coríntios 6, versículo 20, parte B somente. Os benefícios de ter a conta paga. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a sua conta está paga. Jesus pagou a nossa conta. Meu Deus, que lindo. Ele pegou o nosso boleto pesadíssimo, cheio de zero para a direita, e pagou para a gente. Jesus é o melhor amigo do homem. Benefício, toda a igreja, vamos lá? Parte B só aqui, ó. Glorificai, pois a Deus no vosso e no vosso, os que pertencem a Deus. Querido, querida, se você pertence a Deus, você está entendendo essa mensagem. Só vai entender essa mensagem quem pertence a Deus. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, não darão ouvidos a estranhos. Só ouve a voz de Deus quem é de, só ouve a voz de Jesus quem é de Deus. Jesus falou: ninguém que vem a mim não pode vir por si mesmo, é Deus quem o traz. Se você é da família de Deus, não precisa mais que ninguém te empurre. Você tem consciência do problema. Nós fomos resgatados para fazer a obra de Deus. Nós fomos resgatados das garras do diabo. Você foi resgatado para viver uma vida de santidade aqui na terra. Você foi resgatado para ser luz e para ser sal da terra. Foi por isso que ele morreu. E quando nós não valorizamos, nós desvalorizamos.
O Espírito Santo trouxe os benefícios, né? Vamos glorificar a Deus? Glorifica a Deus, igreja, porque o Espírito Santo trouxe cura para o nosso corpo. Vamos glorificar a Deus porque o Espírito Santo trouxe paz para o nosso corpo. Vamos glorificar a Deus porque o Espírito Santo trouxe salvação ao nosso corpo. Glorifica a Deus porque Ele trouxe santificação, justificação e vai nos apresentar naquele grande dia. E vai dizer: bendito, bem-vindo, benditos de meu Pai. Possuem por herança o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Só ouve essa palavra quem pertence à família de Deus. A palavra de Deus, ela rasga, ela esmiuça a penha, ela entra na alma do homem e divide esse homem entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos do homem. Irmão, nós não éramos nada. Nós não éramos nada. Você chega em um lugar e a pessoa, quando você tem um bom testemunho, trabalha no lugar, a pessoa sabe que você tem bom testemunho. Qualquer problema que ela tem, chama fulano de tal lá para orar por mim. No trabalho, na escola, adolescentes que estão lá, se tem um bom comportamento, se reflete Cristo para o mundo, meu querido, em nome de Jesus, está valorizando o sacrifício de Jesus. Qualquer problema que tem, chama aquele adolescente lá para orar por mim. Quantos vizinhos já não te acordaram no meio da madrugada para você orar ou fazer alguma coisa? A pessoa te liga, sabe por quê? Porque você é referência de Deus na terra. Aleluia! Você é motivo de prazer, família de Deus. Você é motivo de regozijo do céu. Mas Deus também está triste porque muitos estão andando cambaleantes. E Jesus está voltando. Talvez não dê tempo para muita gente voltar. Ele me fez ver que por dentro eu não valia nada. Já olhou para dentro de você? Eu vou falar, faz um exercício. Poucos aqui conseguem fazer isso. Se olha no espelho ao menos por 1 minuto. Duvido. Não vem com esse negócio de estar passando maquiagem 3 horas, que não está nem olhando para o seu olho. Você não está olhando para o seu olho. Você está olhando para o seu rostinho, seu cabelinho. Eu quero ver você olhar dentro do teu olho no espelho. É difícil, irmão. É difícil. Quando você mira-se no espelho, você está vendo a pessoa que Deus ama e que talvez esteja vivendo uma vida totalmente controversa ao Evangelho, e Ele está chamando esta noite para uma reconciliação. Os benefícios, nós não éramos nada, nós éramos vazios, e Ele preencheu o nosso ser com o seu Espírito Santo. Nós éramos tristes, e Ele preencheu a nossa alma de alegria. Davi falou: Senhor, me tira tudo, só não me tira a alegria da salvação. Aleluia! Oh, glória! Coisa maravilhosa, irmão. Ser recheado pelo Espírito Santo de Deus. Ser referência por onde você passar. Aleluia! Continua assim, família de Deus. Porque Ele pagou um alto preço. Ele nos comprou por um alto preço. No mundo nós não tínhamos nenhuma perspectiva de salvação. E por isso nós éramos enganados. Quando a gente conhece a Jesus, a gente fica esperto. A gente não é mais enganado. Eu concluo dizendo, irmãos, que você foi comprado, adquirido pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para curar. O sangue de Jesus tem poder para libertar. O sangue de Jesus tem poder para salvar. O sangue de Jesus tem poder para trazer paz e tirar você da inimizade. Há poder no sangue de Jesus. É um alto preço, irmão. E eu continuo dizendo que Ele rasgou a nossa dívida. O diabo não tem mais poder sobre você. Tem noção? Mesmo você ainda rateando, e eu também, o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Essa é uma boa notícia. É fruto do benefício de Deus. Mesmo eu, você, cambaleante, Ele continua guardando, livrando, abençoando, porque Ele te ama. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Não tem como fugir do amor de Deus.
Não tem como fugir desse amor. Se você vai para debaixo da cama, diz o salmista, lá o Senhor está. Se eu desço ao inferno, lá o Senhor está. A tua mão está em cima, está embaixo, está do lado. Me cobre com a tua pena. Que lindo, irmão. Que lindo, irmão. Que lindo. E eu encerro dizendo que, por que então Jesus pagou alto preço? Para nos apartar do mundo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Ele quer que você se aparte do mundo hoje. Se não tiver ninguém do teu lado, fale para você, porque eu já falei para mim 1000 vezes a mesma coisa. Por que Jesus pagou um tão alto preço? Para que praticássemos a justiça. Não seja injusto enquanto você for um homem ou uma mulher de Deus. Não seja injusto. A balança da justiça é a imparcialidade. Nós temos que aprender que a justiça de Deus, ela é imparcial. E nós precisamos nos aprofundar nessa justiça. Ok? Nós temos que ter olhos para fazer justiça, para julgar qualquer causa. Por que Ele pagou um preço tão alto? Para que nós pudéssemos amar pessoas. E acima de tudo, o nosso irmão na fé. Por isso Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço para que o amor ao inimigo que te persegue, ao inimigo que te calunia, ao inimigo que fala poucas e boas de você, Ele quer que você perdoe seu inimigo. Foi por isso que Ele morreu. Ele morreu para que nós fôssemos pessoas diferentes. O Senhor te comprou com um alto preço. Deus não nos deu um espírito de covardia. Se Ele pagou a conta, não tem dívida, amém? Então nós temos agora um compromisso com Ele. Porque se Ele nos comprou, nós somos dele. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então, nós temos uma dívida de gratidão a Deus. Ele pagou a nossa dívida. Ora, se você pegar meu boleto amanhã e pagar meus 5 mil reais que eu estou devendo, eu vou ter eternamente uma dívida de gratidão contigo. Ó, Deus fala comigo aqui que o Diego vai pagar minha conta amanhã, 5 mil. Não, o Clóvis. Saiu tenente essa semana. Tenente Clóvis. Eu teria uma dívida de gratidão eterna. A nossa dívida com Deus é de gratidão. Amém, igreja? Porque Ele morreu por nós. Não somos forçados a nada. Tanto é que a gente peca. Mas nessa noite Ele está falando: fugir da prostituição. Porque você foi comprado por um alto preço. Você não é qualquer um. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você vale pra caramba, irmão. Você vale muito.